Olá pessoal, muito bom dia a todos. Aqui quem fala é o Whindersson Suzano, sou analista de investimentos aqui na Valorama e vamos dar início ao nosso 10 minutos de economia aqui no canal da Valorama. Roda a vinheta. Fala pessoal, bom, quem acompanha vocês aqui, quem tá sempre com vocês aqui pela manhã é o Jader, Jader Giacomelli, é analista aqui também da casa, né? Mas hoje o Jader está ausente, eu vou fazer as honras aí de passar essas informações para vocês, tá bom? Bom, pessoal, hoje quinta-feira, dia 26 de janeiro, né? O janeiro já tá um mês bastante longo aí, né? Principalmente pra gente que começou na bolsa aqui desde o pregão lá do dia 2 de janeiro, né? A bolsa não deu nem uma folga pra gente, mas tivemos aí, por exemplo, tá um mês bastante longo, né? Um mês de vários períodos aí, vários humores, né? Uma parte do mês a gente estava bastante otimista, outra parte a gente estava bastante pessimista. E vamos finalizando aí esse mês agora de janeiro de 2023 com otimismo aí por parte do nosso índice Ibovespa, tá, pessoal? O Ibovespa aí está positivo no mês, está em torno aí de aproximadamente, deixa eu só confirmar aqui para vocês, tá? Tá na casa do 4,33% de alta, né? Um ponto muito positivo no nosso índice Ibovespa. Bom, através do nosso calendário econômico, tivemos aí algumas notícias relevantes mais cedo, né? Saiu ali às 10h30, a gente até se estendeu um pouco o horário dessa gravação, justamente para a gente poder analisar os dados, ver ali, verificar como foi aí os dados relevantes que tivemos no dia de hoje. Pedir para o William compartilhar a tela, por favor. Né? Aqui nos dados do Invest, a gente teve os pedidos de bens duráveis mensal lá nos Estados Unidos, né? Para quem não sabe, aqui no próprio Invest ele já dá aqui uma descrição mais ou menos do que é esse dado, o quão ele é importante para o mercado, né? O mercado olha bastante isso aí. Pedidos de bens duráveis mede a variação do valor total das novas encomendas de bens duráveis, tá? O relatório aí dos bens duráveis é bastante volátil, geralmente é revisto com a divulgação do relatório de pedido de fábrica, cerca de uma semana depois. Ele conta um pouco aqui, mais ou menos, né? E ele fala, por exemplo, o quão importante esse dado, o quão ele impacta no mercado, né? A gente vê aqui que, por exemplo, tem essa frase: os valores superiores aos esperados devem ser considerados como positivos e alto para o dólar, enquanto os valores inferiores aos esperados devem ser considerados como negativos e abaixo para o dólar, tá bom? Quando a gente fala dólar, a gente está falando na força da moeda americana em relação aos outros pares de moeda. Aqui no Brasil, a gente viu aí que o dólar veio caindo bastante, né? E a gente viu aí que o dólar chegou a bater 5,40 durante o ano passado, o finalzinho do ano passado, chegou a bater 5,30. Recentemente a gente estava com o dólar cotado a 5,7, né? E tivemos essa notícia hoje aí que reforça o dólar, né? Como o próprio nome já diz aqui. O dado veio em torno de 5,6%, a projeção era de 2,5%, então veio bastante acima aí da sua projeção, que é um ponto positivo para o dólar, fortalecendo a moeda americana, né? E daqui a pouco a gente vai para o gráfico ali para ver direitinho como essa notícia afetou o mercado ali em si, né? Então tivemos aí o pedido dos bens duráveis que vem em torno de 5,6%, a projeção era de 2,5%, e bastante acima da média aí, acima da projeção do mercado, o que fortalece aí o dólar, tá bom? E por outro lado, a gente tem aí o produto interno bruto trimestral, que é o PIB lá nos Estados Unidos, que também veio acima da sua projeção, porém abaixo do mês anterior. Aqui a gente tem a série histórica aí, né? Vimos aí que em relação ao mês anterior, a gente veio 3,2%, a projeção era 2,9%, então acima da sua projeção no último dado, que foi divulgado lá em 22/12 de 2022. E hoje, 26/1, a gente vê aí que também veio acima do esperado, porém veio abaixo do esperado aí. Desculpa, veio abaixo do mês anterior, né? O que pode ser ali. O mercado estava projetando uma coisa, veio acima do esperado, então pode ser considerado um ponto ali positivo, tá? Para esse dado também do PIB trimestral do lado dos Estados Unidos. Além desse, tivemos outras notícias aqui, né? Mas nem com tanta relevância assim. Tivemos, por exemplo, os pedidos iniciais por seguro-desemprego, né? A gente vê também que veio abaixo do esperado e também abaixo da sua projeção, o que impacta positivamente aí os principais índices americanos. Se a gente for olhar aqui, for alterar aqui, deixa eu pegar aqui o TradingView e abrir para vocês, tá, pessoal? Deixa eu só alterar aqui só um momento.
Ó, como a gente pode observar, o S&P até o momento vai abrir às 11h30, né? Mas deixa eu pegar o dado futuro aqui do S&P para ficar melhor para a gente visualizar, tá? Só um momentinho. Ó, o futuro do S&P subindo até o momento, né? Tá subindo cerca de 0,63% após esses dados aí terem saído bastante positivo. Se a gente for olhar, por exemplo, o índice DXY, né, que é o índice do dólar em relação às principais moedas, o DXY vem subindo, aqui está no gráfico semanal, né? Mas hoje deu uma subida aí, chegou a subir, estava subindo um pouco mais cedo, mas já deu uma breve corrigida aí. Deixa eu só alterar aqui para o gráfico de 1 hora. Né? Ele chegou a subir, mas depois corrigiu um pouco aí, né? Mas segue positivo no dia de hoje, subindo cerca de 0,08% no dia de hoje. E o dólar em relação ao real, se a gente for olhar aqui o dólar futuro, né? A gente vai observar que estava subindo também mais cedo, né? Chegou a subir, sair dos 5,8 para casa dos 5,12, ele subindo 40 pontos, né? E agora segue recuando, né? Tá na casa agora dos 5,10. Vamos ver como é que o dólar vai se comportar até o final do dia, tá bom? Pedir para cancela aí a compartilhamento de tela, por favor. Vou trazer aqui para vocês agora, pessoal, a questão dos dados de investidor estrangeiro que a gente apresentou para vocês, tá? Mandamos lá no nosso canal do Telegram. Deixa eu só pegar aqui. Parece que a imagem não foi salva, mas já estou trazendo aqui para vocês imediatamente, tá, pessoal? Só um momentinho. Vamos lá, beleza, show de bola. Bom, pedir agora aí pro William compartilhar a tela novamente. Pessoal, então tivemos aí o fluxo de capital estrangeiro no dia de hoje, que foi divulgado, na verdade, o dado de hoje, que 2 dias úteis para trás, divulgado lá os dados de dia 24 de janeiro, né, 2 dias úteis para trás. Então a gente tem aí que o investidor estrangeiro ingressou com 957 milhões, no dia anterior ingressou com 692,4 milhões de reais aqui na nossa bolsa. E se a gente for olhar o fluxo de janeiro, olha o quão forte está, né, o fluxo de entrada de capital estrangeiro aqui na nossa bolsa, o que impacta aí diretamente com a alta do Ibovespa, com a queda do dólar também, como a gente sempre cita aqui para vocês, né? E podemos aí observar, por exemplo, uma média, a gente tirou a média de janeiro, né? Pegamos aí os dias que ele entrou positivo, os dias que entrou negativo, tiramos a média e está um saldo de aproximadamente 488 milhões de saldo positivo de investidor estrangeiro aqui na nossa bolsa, o que faz aí, assim, o investidor estrangeiro já é de fato que ele tem um grande poder aqui na nossa bolsa, né? E quando a gente vê o mercado entrando bastante dinheiro lá de fora, né? A gente vê, por exemplo, o estrangeiro que tem dólar, ele começa a comprar real, né? Porque para ele entrar aqui no Brasil, ele tem que comprar o real se valoriza em relação ao dólar, e o dólar passa a valer menos aí em relação ao real, que é exatamente o que a gente viu e observou nos últimos meses aí, o mercado caindo, né? Tentou buscar ali a casa dos 5,30, o dólar caiu, fechou a 5,7 recentemente, né? Então a gente vê, por exemplo, o dólar caindo e o nosso Bovespa fazendo a ponta contrária aí, subindo, como a gente pode observar também nos últimos dados aqui, a gente acompanhou do Ibovespa. Mas só para finalizar, a gente tem aí, por exemplo, o Ibovespa não, desculpa, investidor estrangeiro entrando com bastante fluxo, né? Se a gente for olhar o saldo no mês de janeiro, né? A pessoa física, que é o investidor individual, está com 1,663 bilhões negativo, de saldo fluxo negativo. Os institucionais estão em torno de 5,554 bilhões negativo. O investidor estrangeiro está bastante positivo, aí na casa do 8,133 bilhões de reais positivo. Instituições financeiras está em torno de 2,081 bilhões e outros aqui no saldo de 1,156 bilhões aí de reais positivo no mês. Então, apenas estrangeiro e outros aí com saldo de fluxo positivo no mês. Se a gente for observar, como a gente falou anteriormente, o Bovespa está subindo 4,33% no mês. E agora a gente tem aqui exatamente o raio-x de como estão posicionados os grandes players do mercado. Exatamente, o investidor estrangeiro está bastante comprado, institucional está bastante vendido, pessoa física está vendida também. E se a gente for olhar o resultado disso, né, olha como o Ibovespa está se comportando no mês. Lembrando que esse aqui é o saldo do mês, tá, pessoal? Esse aqui é o saldo que desde lá do dia 1º de janeiro até dia 24 de janeiro. Então, olha só o quão importante aí é a gente analisar esses dados de investidor estrangeiro
para a gente saber como está o humor dos grandes players, né? Principalmente o estrangeiro, que são os gringos aí. Sempre quando eles entram na bolsa, geralmente a nossa bolsa tende a ter um movimento altista, tá? O pessoal entra muito comprando as ações aqui no Brasil e a gente está vendo isso aí refletido no preço do nosso índice Bovespa, tá bom? Bom, pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo, tá? Não esqueça de deixar seu like aí, compartilhe esse vídeo, se inscreve no canal, que é muito importante pra gente na divulgação do nosso conteúdo, tá bom? Um grande abraço a todos, vejo vocês hoje no nosso panorama de fechamento, nosso fechamento de mercado, tá? Então, um grande abraço a todos, tenham um excelente dia e até mais. Tchau, tchau.